Olá, hello everyone. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos ao nosso primeiro dia do webinar Finanças Adaptadas às Mudanças Climáticas, Desafios e Estratégias para o Terceiro Setor. Esse webinário é uma realização do WWF em parceria com a Global Canopy e várias instituições que nós vamos conhecer ao longo desses encontros. O meu nome é Luciano Ferreira, eu sou educadora popular, também doutora em educação, trabalho aí há mais de 20 anos na área da educação e há mais ou menos uns 10 anos eu atuo no terceiro setor, junto a organizações da sociedade civil, fundações, e faço muitas facilitações aí pelo Brasil, e é uma alegria estar aqui facilitando esse encontro com vocês. É muito bom estar aqui, muito bom estar aqui nessa manhã para trocar, para conversar sobre assuntos tão atuais. E eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta provocativa para vocês, de como é que está o clima aí onde vocês estão. Então, a gente sabe que tem gente aqui de vários lugares do país, do Brasil, mas também de fora do Brasil. E essa pergunta aí sobre clima é sempre boa, né? Fala de dentro, mas também fala de fora. Então, enquanto vocês vão respondendo aí no chat para gente, como é que está o clima aí na região de vocês, eu vou explicando aqui rapidamente como é que vai funcionar a nossa manhã. Então, a gente tem aqui 3 encontros, né, um ciclo de 3 encontros que dura aproximadamente 1 hora e 30 minutos, iniciando hoje, também no dia 25 de setembro e no dia 4 de outubro, sempre a partir das 9 horas, o horário aqui do Brasil, Brasília. Esse conjunto de encontros tem o objetivo de compartilhar e engajar profissionais e empresas sobre a relação entre o desmatamento, as mudanças climáticas, também transição energética e os impactos gerados nas comunidades originárias e tradicionais, principalmente aqui do Brasil, destacando os impactos também para o setor financeiro e para os negócios. Então, a temática de hoje, a principal temática abordada, é a gente fazer um panorama das mudanças climáticas e a sua relação com o desmatamento no Brasil e quais os impactos e o papel do sistema financeiro em tudo isso. Então, nós vamos ter aqui 2 painelistas que vão trazer as informações de contexto e suas contribuições para o tema, e 2 casos, que a gente chama de 2 cases, inspiradores para a gente pensar ainda mais a relação entre desmatamento, clima e o setor financeiro. Ao final desse encontro, desses painéis, a gente vai ter um momento de perguntas direcionadas aqui pelo chat. Então, feitas essas introduções, eu só vou explicar para vocês os controles por aqui. Então, antes da gente iniciar os debates e chamar os painelistas, nós vamos permanecer aqui com as câmeras desligadas, mas a qualquer momento vocês podem escrever aqui no chat para a nossa equipe, e todo mundo aqui está bastante atento a vocês. E eu peço mais uma vez que vocês ativem a tradução simultânea que está acontecendo aqui. Estamos aqui com o Demerval e com o Marcelo, que vai nos apoiar durante esse encontro. Então, desejo um ótimo encontro para a gente e vamos em frente. Tudo certo aí com os controles, pessoal? Demerval, me avise se eu estiver falando aqui muito rápido, mas acredito que a gente está no ritmo. Então, gostaria de chamar o nosso primeiro painelista, convidar o Alexandre Prado, que é gerente sênior do WWF, tem uma vasta experiência aí com os temas das políticas ambientais, das mudanças climáticas e também de financiamento de projetos sustentáveis. Oi, Ale, seja bem-vindo. A gente vai ter aqui 15 minutos desafiadores para falar sobre esses temas e eu vou lhe avisar quando faltar aqui uns 3 minutinhos, tá bom? Você me escuta?
Bom dia a todos e a todas. Acho que agora é a minha vez de falar, né? Então, bom dia. E primeiro agradecer o convite. É sempre bom a gente poder apresentar aquilo que a gente está vendo, tudo que a gente estuda e propostas que temos sobre mudanças climáticas. E, obviamente, é, agradecendo o convite, mas ao mesmo tempo entristecido como todos aqui, todas desse país, desse o que aconteceu nesse último mês, que traz a gente para uma tomada de consciência muito forte de como olhar a questão de mudanças climáticas, né? Todo ambientalista, quando a gente se descobre ambientalista, o ambientalista é quase como um professor, né? Você não escolhe, você é escolhido, né? É uma vocação. E, e é uma profissão que tudo que a gente almeja é ficar desempregado. Acho que é uma das poucas profissões do mundo que a gente olha, a gente resolveu aquilo que a gente estava querendo lidar e a gente não precisa mais da gente. Infelizmente, nesses 40 anos que eu sou sócio-ambientalista, a gente se faz cada vez mais necessário. Então, de novo, agradecendo a oportunidade, mas também entristecido porque a gente vem falar de um tema que a cada dia, a cada semana, a cada hora, ele urge uma tomada de consciência para a gente tomar novos rumos e olhar outros rumos como evolução de uma espécie nesse planeta, né? Então, eu vou dividir aqui uma apresentação, eu imagino que vocês estejam vendo. O que que acontece? A temperatura do planeta, desde 1850, que é quando começa então o processo de revolução industrial, e aí as emissões, principalmente de combustíveis fósseis, ela vem avançando a cada ano, né? Então você tem aí bem claramente a curva ascendente e um alerta muito claro, ainda no começo do primeiro semestre desse ano, do ano passado como o ano mais quente em todas essas medições, e esse ano 2024 tem uma grande chance de passar. Isso quer dizer que, em termos planetários, a gente está atingindo alguns tipping points, como são chamados, né? Esses points, em termos de ecossistemas planetários, que, uma vez que eles são alcançados, e não é que ele acontece de um dia para o outro, né? Ele vai acontecendo gradativamente, e aí até uma hora que aquilo não consegue mais se recuperar. E, e aí ele vira uma bolha de um processo que ele só acende em termos de impacto. Um lugar claro para a gente ver isso, por exemplo, é o degelo no Ártico, né, ali na região da Groenlândia, no Ártico, onde você já começou um processo intenso de degelo e ninguém sabe se vai conseguir reverter. E o fato é que o esfriamento das águas do Ártico, decorrente desse degelo, e a mudança da consistência da água, ele pode mudar toda aquela corrente que fica no Atlântico Norte, que vai mudar toda a temperatura global. Então, a gente está arrumando para isso, né? Então, todos os sinais estão bem claros e o que causa isso é principalmente as emissões de gás de efeito estufa. E aí que vem aumentando gradativamente, e, e que esses são os cenários do IPCC, e o que tende a acontecer se, de novo, a gente continuar nessa reta. Então, você tem um grau, vamos dizer, o SP1 a um grau a 1,9, que é relativamente o ideal, e aí você vai subindo ao que pode ser projetado se nada for feito em termos de temperatura. Então, o que a gente tem hoje da forma como estão avançando as emissões, elas devem chegar em torno de 2,5 e 3 graus, tá? De aumento de temperatura do planeta. E hoje o que a gente tem já é em torno de 1,4 graus de elevação de temperatura. O que isso quer dizer que esse caos climático que a gente está vivenciando, ele ele é só uma amostra pequena do que do que pode ser 2,5, 3 graus. Óbvio que o grosso responsável dessas emissões é combustível fóssil, em termos globais, mas o Brasil, a gente sempre fala que a gente tem a nossa jabuticaba, e aí não é diferente. No caso brasileiro, historicamente, o grosso das nossas emissões
vem de uso da terra e agropecuária, né? Se você somar esse agropecuária e uso da terra, isso dá em torno de 75% das emissões brasileiras, né? Então, o que bota para a gente assim, é um baita de um desafio, mas também é uma baita de uma oportunidade, dado que é muito mais barato você eliminar o desmatamento melhorar as práticas agrícolas do que você mudar toda uma matriz elétrica por uma matriz elétrica mais limpa, né? Então, nesse caso, o Brasil é um dos países que tem mais a ganhar em termos de olhar o que pode ser, o que deve ser um planeta com uma economia de baixo carbono. E, e aqui, então, quando a gente bota que o Brasil coloca, tem que eliminar o desmatamento, a gente sabe que uma parte enorme do desmatamento ele é ilegal. E aquela parte que pode ser legal, que está principalmente no Cerrado, ela tem que ser olhada, porque a hora que você desmata o cerrado, você está acabando com a nossa caixa d'água. Então, você tem um reflexo disso em abastecimento de água, não só para agricultura, mas, sobretudo, para ambientes urbanos, para cidades urbanas, né, para regiões urbanas. Óbvio que, então, de novo, tudo se interliga, mas a gente ressente muito. Eu moro aqui em São Paulo, e esse último mês foi catastrófico em termos de qualidade do ar aqui em São Paulo, e ele só melhorou um pouco, graças a Deus, quando veio a chuva, que infelizmente ainda não chegou em Brasília e Porto Velho. É, então, como essas coisas se interligam, não tem como você trabalhar agropecuária e uso da terra no Brasil sem olhar a questão de mudanças climáticas e vice-versa. Aqui no caso brasileiro, a gente já tem regiões que chegam a 3 graus de aumento de temperatura. E essas ondas de calor, esses extremos, eles estão, o que espantou muito os cientistas que trabalham com mudanças climáticas nesse último mês, porque eles estão vindo num volume, numa intensidade e numa periodicidade muito maior do que é esperado no ano como 2024. Então, por exemplo, uma seca, como a gente está vendo na Amazônia agora, antigamente ela acontecia a cada 100 anos. Ela começou a acontecer a cada 5 anos. E agora ela aconteceu durante 2 anos seguidos, né? 2023 e 2024. Realmente essa velocidade não é só no Brasil, é em todos os países, é o que está espantando, porque se a gente não chegou nem até 1,5 grau e a velocidade dos extremos climáticos já está muito aquém do que aquilo que a gente projetava a 1,5 grau, imagina se isso chegar a 2, 2,5 ou 3 graus. Então, essa, essa emergência climática, ontem, de novo, o presidente Lula fez uma fala em relação a isso, ele está indo para a ONU para chamar isso. O Brasil, nesse próximo ano, e a partir de agora, né, até o ano que vem, tem uma oportunidade de liderar a agenda de mudanças climáticas. Obviamente, olhando para o nosso território, não tem para o país olhar o desenvolvimento sem equalizar a questão relacionada a mudanças climáticas. E isso, como é que a gente lida com isso? Basicamente, de 3, 4 formas, né? E uma delas é eliminar as emissões de desmatamento e aí fazer restauração florestal. Então, o Brasil, como um país continental, ele tem essa oportunidade, a gente tem muito a ganhar em termos de remoção de carbono da atmosfera, a gente tem muita área degradada a ser recuperada. A gente, de novo, pode eliminar o desmatamento de uma forma relativamente rápida até 2030. A gente tem que reduzir a produção e consumo de combustíveis fósseis, isso em termos globais. O Brasil também está nessa toada, é super importante. O Brasil é um país que, de novo, ele está se colocando de uma forma muito contraditória nessa agenda, ao mesmo tempo que ele vê oportunidades, ele ao mesmo tempo fala que vai explorar até o último poço de petróleo. E isso, de novo, é uma contradição, porque se você continua abrindo novos poços de petróleo, você está contratando a emissão acima de 2 graus, 2,5 graus.
E aí você não tem como manter floresta ou paisagem, como a gente está vendo claramente nesse mês, com uma temperatura, com um planeta tão aquecido. Então, realmente é um caos. Então, não dá. A gente tem que eliminar o desmatamento, a gente tem que reduzir produção e consumo de combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, obviamente, a gente tem que olhar a agenda de adaptação. Essa emergência climática que a gente vive, ela tem um custo, né? Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, para ficar no primeiro semestre aqui no Brasil, custou para o bolso dos brasileiros em torno de 100 bilhões de reais. Uma estimativa dessa última semana de incêndios florestais aqui no estado de São Paulo está estimando só para o setor agropecuário um custo de 2 bilhões de reais. Então, tem custo. E essa emergência climática, o que ela diz? Como a gente vai olhar para a gente se prevenir em relação a isso, a gente se colocar numa situação em que a gente consiga lidar de uma forma emergencial nos municípios, por exemplo, levar água, acionar força-tarefa de bombeiros, etc., de uma forma rápida. Mas, sobretudo, a gente tem que entender que não tem como a gente virar um país com uma renda maior do que a gente tem, sair da armadilha da renda média, sem planeta. Não existe essa possibilidade de você falar, vou explorar e com esse recurso da exploração eu vou investir em transição energética. Você só vai aprofundar o caos e não vai pagar o custo, né? Porque esses 100 bilhões, só considerando esses dois extremos, obviamente, ele sai de um custo que não estava previsto. Obviamente, você tem várias ações que deixam de ser feitas para atender essa emergência. Então, não tem como você pensar num país, a gente chegar num país de renda mais alta, sem atuar dessas duas formas. E, obviamente, a questão de financiamento, que eu vou me abster aqui, porque tem pessoas aqui na plateia, obviamente, os palestrantes, que têm muito mais conhecimento do que eu para falar de financiamento climático. É isso, muito obrigado e um bom dia para todos e todas. Eu deixei aqui, desculpa, só algumas referências para ajudar vocês, e se vocês precisarem, eu vou, obviamente, deixar a apresentação em aberto, mas são referências de dados que vocês podem usar nas suas análises. São públicos, é gratuito, o SEG, o MAP Biomas e o Adapta Brasil. Esse último tem todos os municípios do Brasil e quais são a sua vulnerabilidade climática, sendo em termos de água, de ecossistema, de populações, de transportes, energia, etc. É isso, muito obrigado. Ale, muito obrigada pela sua contribuição, foi ótimo, abriu muito bem aqui os nossos debates. Bom, e aí, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a nossa segunda convidada desta manhã, que é a Nathalie Rossem, do Instituto Latino-Americano para a Justiça Coletiva. A Nathalie é pesquisadora e advogada, tem PhD em Direito pela Universidade Hebraica de Jerusalém, e as suas áreas de atuação, prática e pesquisa são o direito internacional público, e os direitos humanos, o direito penal internacional e o direito ambiental. Ela exerceu a advocacia em Israel, no Reino Unido e também no Brasil. Então, Nathalie, seja muito bem-vinda. Vamos ver se você está nos escutando. E você pode abrir a sua câmera para se apresentar aqui para a gente. Você tem aí 20 minutos no total para dividir a sua fala. Okay, I'm not sure that you can see my screen. Was I able to show my screen? Yes. Okay, great. Okay, so good morning. Thank you for the introduction and for the invitation to speak here today. I will speak in English, but since most of the audience is Brazilian, the presentation slides are in Portuguese. Version available in the follow-up email with the materials of the seminar. So today I will talk about the legal framework for environmental liabilities and deforestation
and I would like to start with a few words about the financial cost of climate change. So as we know, climate change comes with a heavy price tag. Extreme weather events result in substantial damage, which carry significant repair costs. And also, as climate change intensifies, we can expect increased losses from reduced labor productivity due to health issues and reduced agricultural production. And of course, there are also the expenses related to adaptation and to ongoing climate changes in order to minimize their immediate impacts. So all these expenses and losses extend well beyond the state's responsibility, affecting businesses, financial institutions, and individuals. And with each year passing, there is a growing urgency to take a global and coordinated action by all stakeholders. And the idea of shared environmental responsibility is certainly not a new one, but the escalating challenge now demands for a stronger commitment and actions from the private sectors, including companies and investors. And as we saw, deforestation is closely tied to climate change. So today, I would like to discuss the legal framework regarding deforestation and how it defines the liabilities of companies and investors today. Okay, so when we look at this legal framework, we can divide it into two key categories. We have legislation that addresses deforestation specifically, and we have due diligence standards which require entities to act responsibly to prevent harm to the environment and to human rights. And as we will see, both of these categories have expanded significantly in recent years. The bottom line is that investors are now not only responsible for their own actions, but also for the socio-environmental practices of the companies they invest in, legally, financially, and reputationally. So within the deforestation-specific legislation, we can see in the international sphere these three conventions. The UN Convention to Combat Desertification, the Convention on Biological Diversity, and the famous Paris Agreement. And while the primary focus of this convention differs, they have recognized deforestation as a major contributor to desertification, to biodiversity loss, and to climate change. And indirectly, they address deforestation through various strategies. And while these international treaties surely help shaping national policies, their success ultimately depends on each country's resources, administrative capacity, and political will. But most importantly for our discussion is that focus on the liability of companies and investors is the fact that as international conventions, these conventions apply between states, and therefore they do not place direct responsibility on individuals. When we move to the regional level, the most significant recent legislation that addresses deforestation specifically and is directed at companies is the EU Deforestation Free Regulation, which was passed in June 2023. So this regulation addresses the fact that many common commodities in the EU, such as soy, beef, palm oil, wood, cocoa, coffee, and rubber, and all, along with other related products, are closely tied to deforestation and forest degradation. And that such activities lead to the destruction of vital ecosystem, increased carbon emissions, and consequently intensify climate change. So the goal of the EU Deforestation-Free Regulation is to prevent certain commodities and products associated with deforestation from entering the EU market or being exported outside of the EU. So although the regulation was approved in June 2023, it allowed operators and traders an adaptation period of 18 months to implement the new rules, and small businesses were given even a longer period until June 2025. So as of December 30 of this year, 2024, the regulation will require any operator and trader involved with these commodities to ensure they are deforestation free throughout the supply chain and complying with the laws of the production country.
Now, there are two important clarifications I wish to make here. So first, although the regulation is a European regulation, it has global implications since it applies to the entire supply chain. So if a supermarket in London sells beef from Brazil that came from cattle that was raised on a land that was deforested illegally, that supermarket and any business involved in its supply chain, including the farm, the slaughterhouse, shipment company, and finances that provide the capital that mobilize this entire business, can be held liable under this regulation. And this is a crucial point to remember, because the demand might be on the European traders and operators, but from now on, they could only conduct their business with those who can comply with the new demands. And therefore, it is relevant to all actors in the supply chain, including those outside of the EU. Now, the second point I wish to emphasize is that while the regulation requires compliance with the laws of the production country, it also specifies that all commodities must be deforestation-free. So according to the regulation, no deforestation, whether legal or illegal, is going to be acceptable if it occurred after the cutoff date of December 31st, 2020. And this is particularly relevant to Brazil because, as we will discuss shortly, it might be that commodities produced throughout deforestation, which is considered legal under Brazilian law, will still not meet the regulation condition that demands that after the cutoff date, all commodities must be deforestation-free. Now, how exactly operators and traders are supposed to comply with this regulation? So the regulation requires businesses to implement a due diligence system to show their efforts to reduce risks and their ability to trace their supply chain. And as part of this due diligence system, operators must collect information, documents, and data, including geolocation coordinates, to demonstrate that the product is deforestation-free and legal. And traders must also be able to trace buyers and suppliers in their supply chain. And all this information would be communicated as part of a due diligence statement that they will need to submit in the electronic deforestation registry that will be created by the European Commission, and that will be checked by member state authorities. Okay, let's move on. So just for the sake of completeness, I want to also mention that there are also specific legislation combating illegal deforestation in the domestic level. The most relevant for our discussion today is the Brazilian Forest Code that I will address shortly. So until now, we spoke about legislation that specifically addressed deforestation. But as we mentioned at the beginning of the talk, the legal framework relevant to deforestation also includes due diligence standards. So basically, due diligence is about ensuring businesses act responsibly toward human rights and the environment. And this is more than just a legal compliance. It requires taking proactive steps to identify, to prevent, and to address any negative impacts that the company's activity might have. Due diligence also extends beyond company's direct operation and into its supply chain. And this is where it becomes relevant for investors who are part of company's supply chain. So initially, due diligence was shaped by voluntary frameworks from organizations like the UN and the OECD, which establishes important guidelines for responsible business practices and influence how businesses approach sustainability. However, these voluntary measures proved insufficient to address the increasing socio-environmental challenges. So as a result, there has been an increasing pressure to implement mandatory due diligence to hold companies accountable for their impacts throughout their supply chain and to create a uniform set of expectations to apply to all companies. So this led to the introduction of several groundbreaking due diligence laws in recent years. And on the slide, you can see some examples of these laws. Although they vary in their specific focus and liability,
they all adhere to the core principle of due diligence. So they apply not only to local companies, but also to international companies with a substantial presence in the relevant country. Each law requires these companies to proactively exercise duty of care and implement due diligence systems to identify, prevent, and address human rights and environmental risks. And what makes this especially impactful is that these requirements extend throughout the entire supply chain, including to investors. And of course, all these laws have penalties for non-compliance. So the pioneering law in this trend is the French Duty of Vigilance law that was enacted in 2017. And if you recall the supermarket example I just mentioned earlier, this law is at the base of a case pending in French courts since 2021, when a group of Brazilian, Colombian, and French NGOs filed a case against the multinational supermarket retailer, the Casino Group. They claim that Casino Group and its subsidiaries, Pão de Açúcar in Brazil and Grupo Éxito in Colombia, sold meat linked to illegal deforestation and other human rights violations in Brazil and in Colombia. And they claim that Casino failed to effectively address these issues and therefore violated the French Duty of Vigilance law. And this case is still pending. Now, the most recent law that was passed a few months ago after a few years of consideration is the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive, which is expected to significantly enhance the corporate accountability and sustainability practices across the European Union, since by 2026, all 27 member states of the European Union will need to integrate the directive into their national legislation and implement corporate due diligence. And like the case of the EU deforestation-free regulations, since the directive applies to the entire supply chain, it will also affect businesses outside of Europe, and therefore will have a global impact. Okay. So the shift from optional to mandatory due diligence represents a fundamental change in how businesses and investors are expected to operate. The transition to mandatory due diligence means that investors now need to adopt more rigorous due diligence procedures to meet legal requirements. They need to actively identify and address risks related to human rights, environmental issues. And they need to establish and manage robust due diligence systems to ensure ongoing compliance. Now, let's see where does Brazil fit in relation to all this. So Brazil's commitment to environmental protection is rooted in the Constitution. Article 225 ensures that everyone has the right to a healthy environment, which is crucial for a good quality of life. It establishes that both the government and society share the responsibility to protect the environment, not only for today, but also for the future generations. Beyond this constitutional commitment, Brazil also adheres to the polluter pays principle, which mandates that those who cause environmental damage are responsible for the costs of restoration and compensation. But what distinguishes Brazil's approach from other countries that abide to the polluter pays principle is that its liability framework covers not just those who cause the environmental damage directly, but also to indirect polluters, those who enable, support, or finance harmful activities. And the responsibility here is absolute, meaning that there is no need to prove fault. And this liability of financial institutions as indirect polluters is not only a theoretical issue. In the last few years, we have several examples that this liability was sought for in practice. Okay, let's move on to the specific legislation in Brazil that address the sustainability and the sustainable management of forest and native vegetation. This is the Forest Code that was last updated in 2012. The Forest Code sets a minimum requirement for preserving forest and native vegetation on all rural properties in Brazil. It covers about 58% of Brazil territory.
And it does so by dividing rural properties into permanent preservation areas. Basically, these are ecological sensitive areas in which any clearing of forest and native vegetation is strictly prohibited. And legal reserve that requires landowners to maintain certain percentage of the land with native vegetation, meaning that in this portion, any clearing of forest and native vegetation is prohibited. And the portion depends on the biome and the location within the biome. In the Amazon, landowners must designate 80% of the land as a legal reserve, while in the Cerrado, the requirement is between 20 to 35% only. And if you follow the disaster that is going on in the Cerrado, this detail is at the core of the problem. Since while the Brazilian law protects the Amazon, the Cerrado has very limited protection. So before we even start speaking about enforcement and agribusiness, we must remember this fact, that the legal protection of the Cerrado is very limited. Now, I don't know if you noticed, but suddenly I started saying forest and native vegetation, and this is because the Brazilian Forest Code covers not only forest, but also the wider range of native vegetation representing Brazil's diverse ecosystems. And this expanded approach is different from other forest regulations that typically define deforestation with a narrow focus on forests. In this context, if I may go back to the EU Deforestation Free Regulation, this regulation too relies on a limited definition of forest. So as a result, it has been claimed and criticized that it does not cover large area of the Cerrado savanna, which is heavily impacted by deforestation and land use changes related to the soy and meat industries in Brazil. However, having said that, there are two reviews scheduled to take place regarding the regulation, one after the first year and another after the second year of implementation. And we already know that one of the key issues to be debated in the first review is whether to expand the regulation scope beyond forests to include other wooded land. And this potential expansion could increase the coverage of the Cerrado biome under the regulation from about 25% to over 80%. We will need to see how this review unfolds, but the fact that the discussion will be taking place in Europe will surely diminish the influence of the Brazilian agribusiness interest that for obvious reasons wish to preserve the situation as it is. Okay, I have very limited time left, so I will quickly just mention that the Forest Code also established the Rural Environmental Registration, the CAR, which is a national digital database that tracks data of rural properties and facilitates environmental monitoring, and also establishes a system of environmental licensing for activities that involve deforestation. So deforestation is only considered legal if it complies with terms of a valid license that is required even if an area is not subject to any conservation restrictions. Okay, so with this note, I will finish my presentation on the legal framework regarding deforestation. And I would like now to dedicate 2 minutes to say that today WWF and ILAJUC are launching our joint report that aims to offer guidance for investors on the legal risks they face with respect to deforestation and how to navigate this risk. My talk today focuses on the legal framework, but this is just a part of the report. It covers much more with respect to the understanding the forces behind the deforestation crisis in Brazil, and with respect to how the financial system addresses sustainability and deforestation. So as part of the report, we created a step-by-step guide for investors to help them ensure deforestation and conversion free supply chain portfolio. It is divided into steps that need to be taken before and after financing decisions to identify risky businesses, what to pay attention to, what to check, tools to check, the importance of conducting your own independent audits, and suggesting methodology to follow, flagging low, medium, and high-risk businesses. And as due diligence is
an ongoing mission, we also suggest a post-financing step to ensure monitoring, compliance, and progress. I invite you all to read the report carefully, and I hope that it can offer some guidance. Now, my time is up. So I acknowledge that I have covered here many things, but I would like to sum up with just 3 takeaways that I wish that you take from this talk. The chair responsibility is gaining a momentum, and the laws are evolving to ensure that investors are held accountable for environmental effects of the companies they invest in. So joining the fight against climate change and deforestation is a strategic priority for investors. And not less important is that investors have a massive influence and therefore responsibility and opportunity to drive a real shift by directing their investments toward companies that are committed to combating deforestation and land conversion. And the urgency of the matter demands a critical shift. It is not enough to settle for illegal deforestation. Unfortunately, this will not provide the needed result. And forecast indicates that the expected global demand growth for soy and beef can be met without further land conversion by focusing on land restoration and optimizing the use of land that has already been cleared. And therefore, financial institutions must adopt the uncompromising standard of zero deforestation and land conversion to meet global expectation and enforce rigorous and targeted due diligence practices toward this end. That's it. Thank you very much. Thank you very much. Great, Nathalie. Perfect. Thanks for the presentation. Obrigada, Nathalie. Foi ótimo. Muitas pessoas querendo o relatório aqui, formas de compartilhar essas informações. E aí, bom, gente, o pessoal está dizendo aqui do W, né? Os companheiros estão dizendo que os relatórios, links, informações vão ser compartilhadas após esse webinário. Também gostaria de reforçar que as perguntas que vocês tiverem ou dúvidas direcionadas diretamente aos painelistas serão feitas aqui no final do webinário e também posteriormente, tá? Então, podem acessar aí o chat, o Q&A aí aqui embaixo, e a gente vai direcionar essas questões também. Vamos seguir em frente, agora a gente chega na parte mais prática desse webinário, com os cases, né? Então, agora a gente vai assistir a um vídeo que foi enviado pela Nadine Cavusoglu, que é diretora do Programa de Bens e Consumo da Emerging Markets Investors Alliance. É uma rede sem fins lucrativos de investidores internacionais que promove padrões e práticas ambientais, sociais e de governança, ESG, em mercados emergentes. Possui mais de 25 anos de experiência nesses mercados e mercados de capitais e finanças corporativas. A Nadine não pode estar aqui com a gente, mas ela enviou esse vídeo que a gente vai assistir agora e o Guilherme vai compartilhar com a gente, né, Gui? Good morning. My name is Nadine Çavuşoğlu, and I'm the director of the Consumer Staples Program at the Emerging Markets Investors Alliance. EMIA is a nonprofit organization founded and led by current and former emerging market finance professionals. We are an alliance of investors who collaborate closely with civil society experts and engage with corporate and sovereign issuers to enhance sustainability and governance practices. I'd like to discuss the crucial role investors can play in the climate agenda, with a particular focus on Brazil's efforts to combat deforestation and land conversion. Since 2019, our investor members who hold bonds and equities in Brazilian soy and protein producers
have been dedicated to addressing deforestation in Brazil. Over the past 5 years, we have maintained continuous dialogue with these companies. Our approach is collaborative. We don't just demand changes, but also seek to understand the difficulties companies encounter and identify tools and organizations that can help them overcome these challenges. A prime example of this is our project with WWF and Revere Consulting. In late 2020, we partnered with WWF to adopt their DCF implementation toolkit for investor company engagement. Once the toolkit was ready, a group of international investors asked 5 Brazilian protein companies and soybean traders to implement it. The companies agreed to participate, undergoing an evaluation of their DCF commitments, operations, and procedures to achieve these commitments. Each company then developed a detailed DCF implementation plan. Both the assessments and the plans are being used by investors to request changes and monitor progress. This initiative has provided investors with an up-to-date, evidence-based, verifiable, and comparable overview of the company's performance, leading to measurable improvements in their DCF efforts. For instance, 2 companies have expanded their commitments from 0 illegal DCF to 0 legal and illegal DCF. And 1 company has made its DCF implementation plan, which previously they didn't have any, and they made it publicly available. This project is ongoing, and we continue to engage with and monitor the companies, especially those that are lagging. And I'm pleased to report that we have recently welcomed our first Brazilian asset manager to this initiative. Brazilian investors have a crucial role to play in combating deforestation in Brazil. It is important that change is driven not only by foreign investors, but also by local ones. Brazilian investors, with their wider market exposure, can have a broader and more significant impact. Addressing commodity-driven deforestation, especially in Brazil, is highly complex and technical. It is easy for companies to mislead investors. Thus, having the support of civil society experts like WWF is essential for educating investors on best practices and equipping them with the knowledge to ask the right questions. I want to take this opportunity to thank WWF for their invaluable support over the past 3 years in guiding our engagements. Thank you for your attention, and thank you, WWF, for inviting me to speak. Perfeito, Guilherme, obrigada pelo compartilhamento. Agradecer também a Nadine pela contribuição enfática e pelo diálogo que ela trouxe aqui em relação aos outros 2 painéis de Ale e também Nathalie. Bom, e aí a gente vai seguir agora com o nosso último painelista, nosso último convidado, que é o Fábio Alperovitch, formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com cursos de extensão na Universidade da Califórnia, Berkeley, e em Harvard, fundador da Fama Investimentos em 1993, onde é responsável pela gestão do Fundo de Ações de Empresas Brasileiras, que é focado em companhias com responsabilidade social e aderentes às boas práticas de ESG.
Bem-vindo, Fábio, aqui é o nosso webinário, espero que você esteja nos ouvindo. A sua fala aqui com a gente vai ser um bate-papo, né? Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas para você, e aí você traz as suas ideias, as suas contribuições aqui para os nossos participantes. Você nos escuta, Fábio? Muito bom, bom dia, super obrigado pelo convite. Bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Então, Fábio, uma primeira pergunta nossa aqui é como que você tem observado a evolução do papel dos investidores na agenda climática nos últimos anos, né? Quais são as mudanças mais significativas que você destacaria aí dessa agenda? Muito bom, acho que é ótimo a gente começar esse bate-papo com uma contextualização. Eu acompanho esse assunto há muito tempo e, portanto, acho que dá para ver bem a diferença das fases. Até 5 anos atrás, quando eu falava sobre mudanças climáticas ou questões ambientais, ou mesmo direitos humanos, em reuniões com investidores, era praticamente jogado pela janela, né? Interrompido. Isso não era um assunto, era um assunto praticamente interditado dentro do mundo dos investimentos. Mas para te responder essa pergunta com um pouco mais de propriedade, acho que é importante a gente diferenciar o contexto local, no Brasil, e internacional. São realidades muito distintas e eu acho que eu vou começar dando um pouco de contexto do internacional e eu já venho para o Brasil. Acho que a gente está num momento meio ambíguo no contexto internacional. Por um lado, eu vejo bastante sofisticação dos investidores nos últimos poucos anos, trazendo algumas questões complexas como biodiversidade, lançando fundos de transição, de stewardship, são coisas mais complexas, mais sofisticadas do que simplesmente uma lista de exclusão, que era o que era feito alguns anos atrás. Mas, por outro lado, infelizmente, a gente vê uma ideologização dessa temática, especialmente nos Estados Unidos, uma politização de algo que não deveria ser político, isso é ciência, isso está acima de qualquer ideologia, mas essa questão ideológica tem trazido muitos reflexos para investidores, né? Então, vários investidores recuaram dos seus compromissos, alguns bancos saíram de alguns acordos que tinham alguns compromissos, por mais que tinham de net zero. Lançamento de fundos nessa temática reduziram, e a gente vê também, mesmo instituições que eram muito vocais em relação ao assunto, parando de ser vocais e, eventualmente, também parando de atuar firmemente nessa agenda, né? Então, a gente tem uma situação no mundo que é um pouco ambígua, né? Então, muita sofisticação por um lado, mas um recuo de outro lado. No Brasil, a gente vive o mundo à parte. Acho que o que está acontecendo no mundo é um pouco diferente do que está acontecendo no Brasil. Como eu falei, até 2019, 2020, esse era um debate interditado no meio dos investidores. E aí acontece, enfim, não sei se cabe aqui dizer, mas falar a razão, mas qualquer coisa a gente pode explorar um pouco isso, mas a partir de 19 e 20, esse virou o assunto da moda, né? Em 2020, a gente via praticamente todos os dias webinars, a gente via newsletters, a gente via podcasts, pessoas se manifestando em relação ao tema, e eu tinha ali, naquele momento, uma percepção de que os investidores não se conectavam ao tema até 2020 porque desconheciam, né? E como especificamente mudança climática tem muito a ver com finanças, eu entendia que era uma questão quase que de ignorância, né? E ao ignorar o tema não havia conexão. Mas a partir de 2020 e 2021 eu começo a ficar um pouco mais entusiasmado, um pouco mais feliz de que essa conexão estava começando a acontecer. Mas em 2022, a partir de meados de 22, há um retrocesso absoluto. Então, da mesma velocidade que a temática entrou no mercado de capitais, ela saiu do mercado de capitais na mesma velocidade. E aí eu passo a estar extremamente pessimista, né? Porque se antes eu alegava que era ignorância em relação às questões climáticas, depois não era mais possível alegar ignorância, passou a ser uma opção.
Então, o mercado brasileiro, e aí obviamente que eu estou falando de maneira generalizada, optou por não se conectar a um tema que é um tema bastante importante. Então, reduziu muito esse debate dentro do mercado, reduziu muito o ímpeto de alguns investidores que em 2020, 2021 traziam essa questão como questão central, tanto em seus relatórios quanto em suas atividades. E o que sobrou, que é pouco, ainda tem uma parte que é greenwashing e uma parte que é bastante superficial, né? E aí a gente não tem muitos efeitos concretos. Então, é uma pena, a gente está num país que deveria ser protagonista desse assunto e a gente ainda está bastante atrasado. E eu não posso deixar de comentar que a gente passou nesse ano por 2 eventos, enfim, de muita relevância, né? Tanto o Rio Grande do Sul quanto o que está acontecendo agora com as queimadas, enfim, está todo mundo respirando fumaça e ainda assim há uma desconexão absoluta em relação ao tema. Então, acho que, de novo, louvável a iniciativa do W para conectar esses dois mundos que realmente precisam conversar. Maravilha, Fábio. Acho que muito cirúrgica os seus apontamentos e os lembretes sobre as conexões sobre esses dois temas e a importância de fazer algo imediato, né? Agora, assim. Acho que a gente está numa situação limite, realmente, e de norte a sul, literalmente, né? Uma segunda pergunta aqui, que veio dos nossos colaboradores, é por que você diria que é importante, então, que os investidores considerem o risco climático em suas alocações de capital? Acho que você já trouxe um pouco sobre essa situação limite, mas para direcionar ainda mais o olhar, né, qual que seria o impacto a longo prazo, tanto para os negócios quanto para a sociedade, se algo não for feito já? É uma ótima pergunta, porque essa conexão ela deveria vir por uma questão ética e de responsabilidade até de pensar no futuro e etc. Mas essa conexão não veio. Então a gente tem que ter um olhar um pouco mais pragmático e entender que a gente precisa falar sobre finanças, né? E como que as mudanças climáticas impactam diretamente as questões financeiras e eventualmente isso é o que trará um pouco mais de conexão dos investidores. E quando a gente fala sobre finanças, dinheiro e etc., a gente precisa ter uma compreensão da dimensão das mudanças climáticas em vários espectros, do risco, por exemplo, mas também tem oportunidades, mas tem uma série de oportunidades, mas vamos falar um pouco aqui de risco. Bom, primeiro, que a gente precisa falar um pouco, dividir um pouco a resposta, falar um pouco de riscos físicos. Riscos físicos são, basicamente, como que as companhias são afetadas em suas operações e, portanto, nos seus resultados, por conta dos eventos climáticos mais extremos que estão acontecendo agora. O Brasil, só para dar um exemplo, e a gente tem N outros, o Brasil tem uma pujança no agronegócio absoluta, né? Acho que o Brasil, a gente vê várias frases como o Brasil é o celeiro do mundo, etc. Esse é o grande motor do PIB e etc. e tal. E aqui eu não estou nem trazendo a relação do agro em relação à mudança climática, porque existe, né? A questão do desmatamento, etc. Mas vamos pensar do ponto de vista puramente financeiro. Os eventos climáticos obviamente implicam em perdas de safra, né? Impactam, assim, regime de chuvas e etc. E acho que isso, por si só, já representa um risco muito maior do que, na medida que esses eventos climáticos vão se intensificando, a gente tem impacto direto em safras, e acho que isso dá para ser compreendido em outros setores também. Então, quando a gente fala de risco físico, para mim é evidente que empresas elas são totalmente conectadas do ponto de vista de seus resultados com mudanças climáticas. Mas esse não é o único risco que existe. A gente precisa falar também de riscos, o chamado risco de transição, né? O que são esses riscos de transição? Como, por exemplo, mudanças regulatórias. A gente acabou de ouvir aqui, né, uma mudança na Europa chamada UDR, que ela progressivamente está entrando em vigor e que isso afeta as companhias. Então, a maneira que as empresas vendem para a Europa, o que elas vendem, como elas vendem, a que preço vendem, será diretamente afetado e, portanto, seus resultados são afetados também. Se a gente olha um pouco menos o UDR especificamente, mas um pouco mais uma linha de tendência, dá para ver claramente que as regulações, barreiras comerciais, etc., estão ficando cada vez mais intensas em algumas
algumas geografias, e a gente pode supor que isso seja pensando um pouco mais no futuro, né? Porque o valor de uma companhia depende muito da perpetuidade dela e, portanto, à medida que as regulações vão ficando mais estritas, tem um efeito grande em valor. Não só isso, a gente está falando de regulação no mercado de carbono, 70% do PIB mundial já tem o carbono regulado. A gente está falando, enfim, está no meio desse debate aqui, desculpa, no final desse debate aqui no Brasil, de uma implementação da regulação de carbono. Então, isso afeta diretamente as finanças de grandes emissores. A gente pode falar também de risco de transição em relação à tecnologia, então, novas tecnologias estão surgindo, não só na parte de energia, isso afeta também a competitividade de companhias. A gente pode falar de mudanças de hábito de consumo, né? Então, no final das contas, boa parte das empresas são regidas pelos consumidores, então, no momento que consumidores buscam produtos de uma outra natureza, então, livre de desmatamento, ou com baixas emissões, etc., isso afeta diretamente as vendas das companhias. A gente pode falar de risco reputacional, então, empresas que são grandes emissoras, eventualmente têm uma questão de como que isso afeta as suas marcas, e como também isso afeta seu custo de capital. Tem um outro tipo de risco que está cada vez mais se materializando no Brasil e as pessoas talvez não estejam tão atentas a isso, que é o risco de litigância climática. Hoje já tem quase 100 ações de litigância climática acontecendo nos tribunais brasileiros, e muitas vezes a gente tem a percepção de que essas litigâncias ambientais elas são de pouco valor. Então, eu gosto muito de citar um exemplo de um pecuarista na Amazônia de 5.000 hectares, a gente não está falando de um latifúndio, a gente está falando de uma propriedade de médio porte, que tem uma ação desde novembro do ano passado da AGU, com um processo de 300 milhões de reais, né? Então, a gente não está mais falando de valores baixos. Essa semana teve um novo caso de 600 milhões de reais. Então, a gente está falando de um risco de litigância climática que já está acontecendo no Brasil. Na Europa, isso também afeta diretamente empresas brasileiras, então, empresas com operações no Brasil. Então, Cassino, por exemplo, é uma empresa que está sob risco sob uma litigância climática na Europa, e assim sucessivamente. Mas tem outros riscos ainda, tem os riscos mais abstratos. Então, por exemplo, como que uma empresa que é altamente emissora de gás de efeito estufa atrai a nova geração para poder, enfim, atrai e retém, né, a nova geração que sai das universidades. Quem é que quer trabalhar numa empresa que desmata ou empresa que, enfim, não cuida das suas emissões e assim sucessivamente. Então, o impacto pode ser devastador para as empresas do ponto de vista financeiro e também para a dívida, né? No momento que você aumenta risco, a dívida deveria valer menos, então sua capacidade de repagamento diminui também. Eu só falei da parte de risco, né? Eu teria o mesmo tanto para falar da parte de oportunidades que, enfim, esse novo mundo, essa transição, gera para várias companhias que poderiam endereçar essas questões também. Nossa, muita coisa, né, minha gente? Muita coisa para falar e para discutir aqui sobre essa agenda e sobre os diversos riscos que se tem, né? E aí, Fábio, talvez você já começa a falar um pouco das oportunidades e como é que a gente pode tentar lidar com esse cenário que parece adverso, mas também pode ser muito instigante aí para os investidores. Tem caminhos, né? Pelo que a gente já começa a ouvir na sua fala, né? Então, como é que você acha que a gente poderia, os investidores, né, poderiam influenciar as empresas em que investem para adotar práticas mais robustas e ambiciosas em relação à agenda climática? Que mecanismos, né, de engajamento você considera que são eficazes? E também ouvir um pouco de você, assim, né? Como é que vocês têm superado essas barreiras ali na Fama e ao longo desses anos de experiência sua aí nessa área? Bom, muito bom. Só para também dar um pouco de contexto, a Fama foi fundada em 93, já com um pouco desse olhar de investimentos éticos, então não investir em empresas que produziam produtos que faziam mal para pessoas, ao meio ambiente, ou investir em controladores que desrespeitassem minoritários ou que não pagassem esses impostos decentemente, etc. Isso foi lá em 93, 30 anos atrás.
Em 98, eu já percebi que isso não era suficiente, né? Simplesmente excluir um monte de empresas e investir em todas as outras era muito pouco. Então, a gente começa a fazer em 98, a gente começa a fazer engajamento. Então, faz 25 anos que a gente faz engajamento com companhias. A minha perspectiva sobre engajamento, ela foi mudando um pouco ao longo do tempo, né? E acho que eu vou compartilhar um pouco sobre essa experiência, porque acho que é bastante importante e interessante. Agora, antes disso, a gente precisa entender que o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos na estrutura das companhias, e isso traz muitas diferenças para as estratégias de engajamento, né? Estratégia acho que é uma palavra ruim de usar, mas os mecanismos, pelo menos, de engajamento. Por quê? A grande maioria das empresas americanas são de capital pulverizado. Então, ela não tem, salvo algumas exceções, a figura de uma família ou de uma pessoa controladora daquelas companhias. Portanto, quando a gente olha na perspectiva americana, um fundo um pouco mais ativista, ou um fundo que tenha, ainda que seja pequeno, que tenha uma boa ideia e a consiga juntar outros minoritários para suportar aquela ideia, eventualmente esse fundo consegue se eleger para o conselho de administração, e a partir do conselho de administração, que é o órgão máximo para tomar de decisão das companhias, influencia e muda as empresas. Então, tem vários casos de engajamento, alguns mais bélicos e alguns mais suaves, nos Estados Unidos, que funcionam a partir dessa perspectiva. Acho que ficou muito emblemático um caso da Engine Number One, né, há alguns anos atrás. Mas, enfim, esse é um mecanismo que não dá certo no Brasil, porque aqui a estrutura societária é muito diferente. Salvo exceções, as empresas brasileiras, elas têm um controle definido. Tem geralmente um grupo, uma família, uma pessoa que controla aquela companhia. Então, tendo um controle definido, supondo que que a empresa tenha, enfim, um controle, uma pessoa seja dona de 60% da companhia, no final das contas, ela manda, né? E ela indica a maioria das pessoas do conselho também. Então, ir contra a companhia não é uma estratégia efetiva no Brasil, como eventualmente pode ser nos Estados Unidos, porque no final das contas, nos Estados Unidos você consegue suporte de outros investidores, ainda que você vá contra a gestão atual, você eventualmente consegue fazer mudanças. No Brasil, isso não é possível porque tem a figura do controlador. Além disso, as assembleias no Brasil, elas são esvaziadas do ponto de vista de pauta. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, levar uma pauta para a assembleia e trazer outros investidores para poderem votar é algo possível. Aqui, as pautas são esvaziadas e, no final das contas, de novo, existe um controlador que também controla o conselho de administração. Então, o engajamento aqui mais efetivo é o engajamento colaborativo. E aí, onde a gente foi evoluindo, na nossa maneira de fazer, e acho que o engajamento ele foi mudando um pouco, ganhando um pouco mais de corpo, e hoje se usa mais a palavra stewardship, né? Então, esse engajamento, ele, na nossa perspectiva, ele passou a ser mais efetivo com uma mudança de abordagem nossa. Então, falando um pouco de ciclos, até 2015 eu participava de vários conselhos de administração das empresas em que nós éramos acionistas. E de dentro do conselho de administração eu imaginava que era o melhor lugar para realização de mudanças, mas eu estava enganado, né? Então, a partir de 2015 eu decidi sair de todos os conselhos de administração. Por quê? Porque dentro do conselho de administração, se eu levantava a mão para falar sobre, vou dar um exemplo, inventário de carbono, essa não era a prioridade dos outros 10 conselheiros. A prioridade dos conselheiros era discutir estratégia, fusões, aquisições, enfim, um monte de outras coisas, e não era. Então, eu era uma voz quase que única dentro do conselho de administração, e quando eu tinha um espaço, era um espaço com diminuído dentro da agenda e de uma agenda a posteriori. Então, como se hoje eu pedisse para o chairman da empresa, olha, eu quero falar sobre inventário de carbono, para falar, tá bom, Fábio, você vai falar isso na reunião de março, né, porque não é tão relevante agora. Aí eu tinha 20 minutos na reunião de março para falar sobre isso, só podia voltar no assunto na reunião de novembro. E dentro do conselho ainda existia o rito de governança, então
eu precisava, enfim, eu não podia me comunicar com a gestão da empresa sem passar pelo conselho, então era um engajamento muito, enfim, de mãos atadas. Em 2015, eu decido sair dos conselhos, né, o que é meio paradoxal, porque teoricamente é dentro dos conselhos onde você pode influenciar mais as companhias, e aí o engajamento passou a ser muito mais efetivo, né? Então a gente conseguiu transformações incríveis nas empresas que a gente investia. Agora, a gente está agora numa outra fase. Qual que é a diferença dessa nova fase? A partir de 2015, quando a gente sai das companhias e começa a engajar com as empresas investidas, naquele momento, as empresas investidas eram empresas que falavam a nossa língua. A gente queria investir em empresas que levassem em consideração as questões ambientais de governança. Então, era relativamente fácil o diálogo, porque essas empresas elas podiam até estar um pouco atrasadas na agenda, mas quando a gente conversava sobre materialidade, repriorizações, novas ideias, etc., era bastante receptivo. Mais recentemente, a gente abriu um fundo de stewardship. E o que faz esse fundo de stewardship? Ele investe nas empresas mais poluentes da América Latina, e o que a gente tenta fazer é descarbonizar as empresas por dentro, né? Então, ao contrário de um grupo de empresas que já eram relativamente engajadas e, enfim, que elas já pensavam nas soluções sozinhas, a gente começou a olhar agora para empresas que estão mais atrasadas no espectro ou que tinham muitos desafios. E nesse sentido, para ser mais efetivo e propositivo, a gente precisa tratar as questões climáticas do ponto de vista financeiro. Então, não adianta ir para as empresas e falar faz isso ou aquilo porque o planeta agradece. Esse é um assunto que ele precisa ser tratado de uma maneira mais pragmática. Então, quando a gente traz um plano de ação de descarbonização, esse plano tem que parar de pé economicamente. Então, quando ele para de pé economicamente, isso passa a ser um projeto. E para a empresa, entre aspas, pouco importa se ele é um plano de descarbonização, de redução de custo, ou, enfim, um plano de ser mais efetivo na área comercial, desde que ele dê retorno, ele passa a ter um pouco mais de atenção dentro da companhia. E no momento que a gente traz um plano, que esse plano ele economicamente para de pé, ele não fica mais circunscrito na agenda do diretor de ESG ou de sustentabilidade. Ele passa a ter um escopo muito maior dentro da companhia e ele é tratado com atenção pelo CFO, pelo CEO, pelo conselho, etc., porque é um plano de negócios, é um plano de de-risking, é um plano de endereçar oportunidades e é um plano que tem algum tipo de TIR, né, de taxa interna de retorno. E a gente muda, então, completamente o espectro dessa conversa. E a gente tem tido bastante sucesso, né, em trazer essas perspectivas para companhias que hoje têm um desafio grande de descarbonização e elas podem fazer isso ganhando muito dinheiro e também reduzindo o risco. Nossa, perfeito, Fábio. Acho que dava para a gente fazer várias outras perguntas aqui para você. O pessoal aqui do chat também está falando sobre isso, mas a gente está aqui com o tempo já finalizando, né? Então, agradecer muito aqui por esse breve bate-papo, mas super rico aí de empenho nesse processo de transição, porque acho que a sua experiência convoca a todos nós aqui, a todas as pessoas que estão aqui presentes a se engajar nesse processo, né? Então, queria convidar aqui o Guilherme, que fez uma curadoria aqui de algumas perguntas que a gente vai direcionar para o Alê e para a Nathalie, para a gente fazer o encerramento com eles. Então, Guilherme, se você puder abrir aí as Claro, perguntas. bom dia, pessoal. Vou puxar aqui também, já para estarem aqui com a gente, os outros painelistas, o Ale e a Nathalie. Deixa eu só ver se eles entram aqui, porque a gente tenta fazer uma perguntinha para cada um, porque surgiram muitas perguntas no chat. Oi, pessoal. Então, surgiram muitas perguntas. Começar com você, Ale. A gente cuidando só com o tempo, para pelo menos a gente conseguir fazer uma perguntinha para cada um. A gente recebeu uma pergunta no chat, que foi a seguinte: perante a atual situação de incêndios florestais no Brasil, Bolívia e outros países da Amazônia,
Você acha que esses marcos legais têm sido pouco efetivos? Ou será que perante a tantas exigências da União Europeia tem sido mais um detonante para provocar uma reação oposta traduzida em incêndios florestais provocados? Ale, talvez direcionar para você essa pergunta. Tá bom, obrigado pela pergunta e pela abertura. Eu acho que vou separar em dois aqui. Os marcos internacionais relacionados à questão ambiental eles estão sendo implementados agora. Então, a própria lei europeia ela vai começar a ser implementada agora. Então, a gente só vai saber a sua real efetividade daqui a alguns anos. Então, obviamente, a gente tem uma grande expectativa de que isso sim ajude a controlar uma degradação ambiental que a gente está enfrentando aqui em todos os países florestais. Dizendo, já avançando, que não é só a União Europeia que está indo nesse caminho, tá certo? Os Estados Unidos está avaliando isso, a China está avaliando, então, como a Nathalie falou. Então, quanto antes a gente se colocar isso e ver isso como uma oportunidade, e eu acho que o Brasil tem plenas condições disso, melhor vai ser para a gente. Agora, no marco nacional, aí não, a gente já, o nosso código é de 1900, o primeiro código é de 1974, né? Então faz aí quase 90 anos, e o que a gente tem nesses 90 anos é uma sistemática desobediência e fragilização desse marco. Né? Só hoje, no Congresso Nacional, a gente tem em torno de 25 projetos de lei que fragilizam e retrocedem a nossa legislação ambiental. Né? O Fábio frisou isso também, esse retrocesso que a gente está enfrentando no Brasil em termos de marcos legais e ambientais. Então, como é que você implementa um processo que o potencial, vamos dizer, a pessoa que tem mais interesse em ver ele implementado, ele sabe que pode ser fragilizado depois, né? O Código Florestal é a história do Brasil. Quem obedeceu o código até 88, depois de 98, 2002, 2012 mudou o código, e aí quem obedeceu pode falar, putz, eu fui onerado aqui porque eu obedeci o código anterior. Então, o Brasil, a gente tem essa história, né? Eu lembro antigamente você tinha uma coisa de não pagar IPTU. A pessoa não pagava IPTU, não, depois vai ter uma anistia, aí não paga o IPTU, todo mundo é anistiado. Não tem lei que pegue desse jeito. Então, o que a gente acha é que você tem o Código Florestal atual de 2012 foi uma briga, foi aquele acordo que ninguém ficou satisfeito. Mas, às vezes, o acordo possível é esse, onde ninguém gosta. E o que tem agora é a discussão de como implementar. E aí, de novo, você tem na Câmara 25 projetos fragilizando esse processo. Então, eu acho que no caso do Brasil, a nossa história e talvez a tomada de consciência que a gente precisa ter, vamos implementar um marco legal? É isso que a gente precisa fazer como país, como sociedade, e não é aqui uma questão de ser bonzinho com nossos ecossistemas, nosso país, é bonzinho para a gente. Quem sofre com ar poluído em São Paulo somos todos, independente se você é rico, pobre, classe média, está todo mundo ferrado. Quem se ferra com os incêndios que está acontecendo em Brasília agora são todos. É óbvio que a população vulnerável sofre muito mais, mas não pode dizer que quem está rico não tá sentindo, né, a mesma crise na qualidade do ar. Obrigado, viu? Obrigado, Ale, pela resposta. Agora, Nathalie, para você, uma pergunta, a gente tentar fazer uma perguntinha para cada um aqui. Surgiu uma pergunta que a gente também acompanha aqui na nossa atuação, que algumas empresas e atores dos setores, principalmente do setor agropecuário, por exemplo, questionam o rigor e a aplicação da legislação, né, da devida diligência da União Europeia, por exemplo, da EUDR, vendo, por exemplo, a Europa como menos relevante no cenário de importação para algumas commodities. E, portanto, que essa legislação ela vai ter menos impacto do que poderia ter, né? Essa é uma fala que a gente escuta. Como que você enxerga essa visão? Você enxerga que a Europa, por meio dessa legislação, tem um papel de estabelecer tendência para outros países que são, sim, super relevantes para commodities como soja, gado, como a China, a Ásia de forma geral? Qual que é a sua visão sobre esse ponto? Well, as I mentioned in my talk, basically it is indeed a European regulation, and the European market might not be the number one market for Brazilian meat, for example.
But nevertheless, the impact of the regulation does go outside of Europe, because all the new tendency of the EU regulation, and also the directive of the due diligence, they are going to apply to the entire supply chain. And the minute they apply to the entire supply chain, it touches everyone. Everyone who does business will need to comply, because they are going to be liable. So Europe might not be the #1 market, but it's certainly going to affect Brazilian commodities as well. Ótimo, obrigado, Nathalie. Uma última pergunta agora, que a gente já está realmente indo para o final. Fábio, para você, a gente viu que surgiram duas perguntas conectadas. Você trouxe na sua fala esse retorno, né, esse backlash um pouco da politização do tema na agenda dos investidores, mas ao mesmo tempo a gente tem visto, por exemplo, o surgimento desses novos padrões de reporte que exigem a consideração desses assuntos, desses temas nos reportes financeiros das empresas, como o IFRS S1, o IFRS S2. Como que você enxerga essa visão da desconexão entre o surgimento dessas novas exigências e esse backlash dos investidores? Você enxerga esses novos padrões de reporte como uma nova forma de obrigar as empresas para olhar para isso e trazer esses assuntos mais efetivamente nas mensurações financeiras deles? Você vê os investidores efetivamente olhando para esses reportes como algo relevante? Como que você enxerga esses novos padrões que vão exigir essa conexão financeira ali, com talvez, esses passos para trás que a gente deu em termos de ambição do setor financeiro mais recentemente? Boa pergunta e boa conexão entre as duas. Eu tenho visto muita gente celebrando esses avanços nos reportes e, por favor, não me entendam mal, né? Eu nunca vou falar contra transparência. Transparência é essencial, super importante, etc. Mas se a transparência não for acompanhada de um letramento, aquelas informações elas passam a ser quase que figurativas, né? Então, supondo que uma empresa reporte que emite 100 mil toneladas em escopo 1, as pessoas não sabem o que é escopo 1 e nem sabem o que 100 mil toneladas representam, elas simplesmente constam lá, mas elas servem para muito pouca coisa. A não ser, a gente está falando da vertente de litigância, talvez nesse sentido o reporte tenha uma efetividade maior. Mas a gente também tem visto reportes incompletos e errados, né? Então, especialmente quando a gente fala de escopo 3. E eu só estou falando aqui de emissões, a gente obviamente, reporte é muito maior. Agora, a gente também tem que lidar com algumas complexidades, né? Então, reportar a biodiversidade não é tão fácil assim, entender biodiversidade não é tão fácil assim. Então, de novo, reporte é super importante, precisamos avançar nesse sentido, mas mais ainda, a gente precisa de letramento do mercado para entender as informações que lá constam, porque senão a gente vai fazer muito pouca coisa com tudo isso. Maravilha, gente. A gente queria ter feito mais perguntas aqui, porque vocês mandaram pelo chat. Para todos os participantes que encaminharam perguntas que não puderam ser respondidas agora por conta do tempo, a gente vai levar essas perguntas para os respectivos painelistas por e-mail, para depois trazer um retorno para vocês. E agradecer novamente aqui essa sessãozinha rápida de pergunta e resposta, e passo a palavra para Luciana de novo. Obrigada, Guilherme. Obrigada, gente, aí por essa última troca. Então, bom, a gente só queria finalizar esse nosso encontro fazendo um grande agradecimento pelo tempo de vocês, pelo tempo corrido aqui que a gente tem, que é sempre muito estratégico usar. Agradecer a todas e todos que participaram aqui com a gente, mandaram perguntas. Acho que as temáticas estão quentes e o clima também. Então, a gente espera que a gente possa seguir nesse ciclo de debates. Então, semana que vem tem mais um ciclo aqui que a gente vai trazer muitas coisas específicas das mudanças climáticas e os riscos e avaliações para os investidores, que a gente deu uma pincelada hoje. Semana que vem a gente vai trazer ainda mais esse assunto. Então, venham, participem. A partir das 9 da manhã estaremos por aqui. Então, um grande abraço. Vamos juntos que a gente precisa se aliar, construir alianças consistentes para enfrentar esses desafios. E acho que a temática, né, do clima, da natureza, do meio ambiente, de tudo que envolve isso, com os esquemas de investimento, estão aí para a gente fazer cada vez mais debates.
Guilherme, Cássio, toda a equipe, Juliana, obrigada. Vamos juntos. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos semana que vem.